Oi, gente! Essa aqui é a atividade da tabela 2 da página 7 do nosso caderno de aprendizagem. O tema é Coronavírus, casos mapeados e a sua letalidade. Essa tabela ela foi construída com os dados do coronavírus no mês de agosto de 2020. Ela apresenta a primeira coluna com os casos no mundo, na América do Norte, América Latina e Caribe, Ásia, Europa, Oriente Médio e Oceania. Na segunda coluna, a gente tem os casos registrados e na terceira coluna nós temos o número de mortes. A nossa atividade consiste em fazer uma quarta coluna, então vocês vão fazer uma quarta coluna aqui, com a proporção do número de casos e o número de mortes. Vocês vão dividir o número de casos registrados e dividir pelo número de mortes. Mas se vocês perceberem na tabela 2 da página 7, os números estão muito grandes para a gente fazer um cálculo. Então, a gente vai arredondar. Nesse primeiro aí, no mundo, temos 20.055.307 casos registrados. Então, a gente vai arredondar para 20.100.000 casos. O número de mortes são 736.234. Então, nós vamos arredondar para 740.000. E aí, nós vamos continuar arredondando. Na África, nós temos 965.432 casos. Então, nós vamos arredondar para 970.000. E o número de mortes, 18.608. Então, nós vamos arredondar para 19.000. Na América do Norte, nós temos 5.192.850 casos. Então, nós vamos arredondar para 5.200.000 casos. O número de mortes, nós temos 172.206. Então, nós vamos arredondar para 170.000 casos. Na América Latina e Caribe, nós temos 5.634.491 casos. Então, nós vamos arredondar para 5.600.000 casos. O número de mortes são 222.511. Então, nós vamos arredondar para 220.000. Na Ásia, nós temos 3.550.274 casos. Então, nós vamos arredondar para 3.600.000 casos. E o número de mortes são 73.390. Então, vai ficar 73.000. Na Europa, nós temos 3.347.033 casos. Então, nós vamos arredondar para 3.300.000 casos. E o número de mortes, 213.883. Então, a gente vai colocar 210.000 casos, 1.000 mortes. No Oriente Médio, nós temos 1.553.505 casos. Então, a gente vai colocar 1.400.000 casos. E o número de mortes, 35.399. Então, a gente vai colocar 35.000. Na Oceania, nós temos 24.077 casos. Então, a gente vai colocar 24.000 casos. E o número de mortes, 362. Então, a gente vai colocar 400 mortes. Isso aí, gente, é para a gente arredondar para ficar um número mais fácil da gente trabalhar. Vocês podem arredondar da forma que vocês quiserem. Gente, nossa atividade agora é fazer uma quarta coluna. Uma coluna aqui, ó, para a gente colocar a proporção de número de casos dividido pelo número de mortes. Eu vou fazer aqui, ó, do mundo, e vocês vão fazer da África, da América do Norte, América Latina, Ásia, Europa, Oriente Médio e Oceania. Então, no mundo,
nós arredondamos, a gente teve 20.100.000 casos. E a gente vai dividir pela quantidade de mortes, que a gente arredondou e ficou 740.000 mortes. Para a gente fazer essa divisão aqui, a gente está vendo que é um número muito grande e que a gente pode simplificar cortando a quantidade de zeros, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 zeros aqui, então a gente vai cortar 4 zeros aqui. A gente corta os 4 aqui, corta 4 aqui. Então, a gente ficou com 2010 dividido por 74. Então, gente, eu vou relembrar com vocês, quem tem um pouco de dificuldade com divisão, para a gente fazer esse cálculo aqui. 2 é um número menor que 74, então a gente não pode dividir 2 por 74. Se a gente pegar o próximo número, a gente vai ficar com 20. 20 também é menor que 74, então a gente não pode dividir 20 por 74. E 201 é um número maior que 74, então a gente vai dividir 201 por 74. Aí a gente vai pensar, 74 a gente vai multiplicar por quanto para ser igual ou menor a 201? Vamos fazer por 3? Vezes 3 vai dar 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 7, 21. Com 1, 22. Então, 222, ele passa o número que a gente está procurando, que é o 201. Então, não dá por 3. Vamos pensar em outro número. 74, a gente vai multiplicar, tem que ser um número menor que 3, então vai ser o 2. 74 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Então, vai dar 148. E aqui a gente vai colocar o 2. Agora, a gente vai subtrair. Como vocês podem fazer do jeito que vocês fazem a subtração. Eu gosto de fazer assim. 8 para 1 não pode, então eu pego um emprestado. Então, 8 para 11, 3. 4 com 1, 5. 5 para 0 não pode, eu pego um emprestado. 4 mais 1, 5. 5 para 10, 5. 1 mais 1, 2. 2 para 2, nada. Então, sobrou 53. Aí, agora, a gente vai continuar a subtração. A gente vai baixar o zero. Então, a gente ficou com 530. Aí, vamos pensar aí, né? 74 vezes... Quanto é que a gente vai multiplicar para dar igual ou menor a 530? Vamos ver por 6. 74 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 7, 42. Com 2, 44. Então, deu 444. 444 ainda está abaixo. Vamos colocar por 7. 74 vezes 7. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 7, 49. 49 com 2, 51. Ele ainda está menor. E a gente sabe se a gente multiplicar por 8, vai passar. Então, vai ser por 7. Aí, a gente vai colocar aqui o 518. Então, 8 para 0 não pode, pega um emprestado. 8 para 10, 2. 1 mais 1, 2. 2 para 3, 1. 5 para 5, nada. Sobrou 12. A gente vai continuar fazendo a operação, porque eu quero 2 números depois da vírgula. Então, se não tem mais nada para baixar aqui, a gente coloca uma vírgula aqui e acrescenta um zero. Que número que a gente vai multiplicar 74 para dar igual ou menor a 120? Eu sei que 74 vezes 2 dá 148. Então, vezes 2 está alto. Então, vou pensar no 1. A única opção que resta é o 1. Então, aqui eu vou subtrair 74. 4 para 0 não pode, pego um emprestado. 4 para 10, 6. 7 mais 1, 8. 8 para 2 não pode, pego um emprestado. 8 para 12, 4. 1 para 1, nada. Então, deu 46. E como eu quero 2 casas, eu vou acrescentar um zero e continuar o cálculo. 460. Que número eu vou multiplicar? A gente já fez até um cálculo aqui, ó. 74 vezes 6 dá 444. Então, eu vou colocar um 6 aqui e vou colocar o 444 aqui. 4 para 0 não pode, pego um emprestado.
4 para 10, 6. 4 mais 1, 5. 5 para 6, 1. 4 para 4, 0. Mas a gente já chegou, né? A gente quer duas casas depois da vírgula, a gente já tem 27,16. Se eu for arredondar esse número aí, esse número tá mais perto do 27 ou do 28? Ele tá mais perto do 27, né? Porque 16 é mais próximo do 27 do que do 28. Então, a gente vai colocar 27. O que esse 27 significa? Significa que a cada 27 casos tinha um óbito. Agora, gente, vocês vão fazer com as outras regiões, os continentes, né, e regiões, e depois vão fazer a coluna da proporção. Essa coluna número 4 aqui vai ser a proporção. Aqui do mundo eu já fiz, né, que deu 27. Aí, vocês vão fazer os próximos. Depois que vocês fizerem todas essas proporções, vocês vão responder as questões. E lembrando, por favor, façam à mão para a gente poder exercitar nosso cérebro. Boa sorte a todos, um abraço.